Olá, sou Bruno Manuel Oliveira Rodrigues. Estou cursando Letras Português e Inglês na Unigrande e vivo em Lisboa, Portugal. Por essa razão, estou fazendo a matéria de estágio em modo de videoaula, que hoje será a última aula, referente à matéria de literatura. Hoje eu trouxe os gêneros literários, então eu sigo ainda com problema, né, na minha webcam. Então somente será o slide e a minha voz. Eu sinto muito por esse problema, mas que não pude solucionar. Então seguiremos hoje com a aula. Será uma aula é, rapidinha, mas bastante interessante. Então vamos começar, né, com os gêneros literários. Hoje iremos explorar o gênero épico, lírico, dramático e narrativo e a característica e objetivos de cada um deles. Então, os gêneros literários, né, são a maneira com que o homem se expressa. Então, o homem vai expressar aquilo que ele está vivendo naquele momento. Então, aqui no gênero épico, os artistas vão representar tudo aquilo que está em volta deles, acontecendo na sociedade naquele período. Então, o gênero épico, né, vai nos remeter ao tempo medieval, aos reis, aos, aos soldados. Então, todas essas batalhas, guerras, são todas representadas na arte. Deixa eu ver se consigo é, ocultar isso daqui. É, pronto. Então, as narrativas do gênero épico são grandiosas e as histórias são contadas em versos, né, e em prosa, e são bastante longos, porque eles gostam de representar, né, com detalhe, com toda a grandiosidade, e tem como objetivo enaltecer feitos históricos ou lendas. Então, grandes guerras, grandes descobrimentos. Temos um famoso exemplo na Ilíada e Odisseia, e também temos os Lusíadas, né, de Camões, que eu trouxe aqui para a gente fazer uma leitura. Então, o gênero épico vai nos remeter lá ao tempo medieval e vai fazer, tem essa função de enaltecer grandes feitos. Então, vou fazer a leitura aqui para a gente poder ir, analisando, né, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando, espalharei por toda parte, se o tanto me ajudar o engenho e arte. Então a gente vê aqui, né, a representação da grandiosidade do Império Português, né, a conquista lá de Macau, lá na Ásia, na África, e nas Américas. Então, essa representação dessa grandiosidade a gente encontra aqui no gênero épico. É, o próximo gênero é o gênero lírico. Então, aqui a gente vai ter a expressão dos sentimentos. E nós vamos encontrar aqui poemas e canções. E também temos o soneto, né? Que é uma das grandes características do gênero lírico. Então, o lírico vem, né, do instrumento lira, que na era medieval eles usavam, né, principalmente no trovadorismo. Então, o gênero lírico aqui tem a musicalidade e ele também é marcado pela subjetividade. É, então, as características que a gente pode mencionar aqui no gênero lírico né, os sentimentos, as emoções
e também a predominância de primeira pessoa, tem a musicalidade, e também os poemas sempre são divididos em versos e estrofes, em que a gente vai encontrar, né, as enudilhas maior, enudilha menor, e no gênero lírico nós temos o famoso eu lírico, que o eu lírico, né, é a voz que fala do poema. E também no gênero lírico nós temos diferentes modalidades, como por exemplo o ode, que é, né, que é cantado, que é exaltação sobre algo, o hino. O que que é o hino? O hino é a glorificação da pátria, né? Então, está aqui no gênero lírico. Temos a elegia. A elegia, ele é um poema triste, muito triste. É um poema do amor não correspondido. Aí nós temos o famoso soneto, né? Que são feitos em 14 versos, por dois quartetos e dois tercetos. Aí a gente tem aqui o poema de Camões, né? É, amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade? Ser tão contrário a si é o mesmo amor. Então aqui nós temos, né, um soneto, aqui nós temos os dois quartetos, né? Uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, e aqui temos dois tercetos. Uma, duas, três, uma, duas, três. Então, esse é o gênero lírico. Eu trouxe aqui um extra, né, o gênero gramatical, que aqui vai ser, né, o objetivo dele, né, é padronizar a linguagem, tornar, né, os textos mais claros e objetivos, coeso, coerente. Aí nós temos como exemplo o dicionário e manuais de redações, por exemplo. Aí temos agora o gênero narrativo e o dramático. Então, o próprio nome diz, né, narrativo. Ele vai narrar uma história, um acontecimento. Aí temos o gênero dramático, que eu vou ler a definição aqui para vocês dos dois. Gênero dramático reúne textos teatrais para serem encenados, por exemplo, a comédia. E o gênero narrativo narra uma história com personagens situados em um tempo e um espaço. Por exemplo, o romance. Então, aqui na narrativa, a gente vai ter, é, no gênero narrativo e dramático, a gente pode ter a presença de primeira ou terceira pessoa. Outro exemplo também de gênero dramático pode ser um monólogo. Exemplo de texto narrativo, temos, né, romance, contos, crônica, fábula. E uma das características dos dois é que nós precisamos desses cinco elementos. Precisamos ter um narrador, né, que vai ser aquele que narra a história. Temos o enredo, sucessão de acontecimentos, os personagens, né? Temos os principais, os secundários, né? Os coadjuvantes. Tempo, época dos fatos, então temos que situar ele no tempo e um espaço. Então, aqui as características são bem simples, né? Os textos dramáticos são feitos para encenar, causar drama, emoção. Então, nós temos muito presente o dramático, né, nos teatros. E aqui nós temos a diferença dos gêneros. Cada gênero tem suas características específicas. Por exemplo, enquanto o épico enaltece feitos heróicos, o lírico expressa, né, os sentimentos, as emoções. O gramatical padroniza a língua, enquanto o narrativo conta a história. Então, é importante conhecer essas diferenças para entender as obras. Então, se eu leio um texto e ele está falando sobre
conquista de novas terras, sobre reis, rainhas. Eu sei que esse texto está ali no gênero, né, no gênero épico, que vai fazer essa representação. Eu trouxe algumas atividades para a gente poder praticar, porque é um conteúdo bastante simples, mas que faz toda a diferença quando a gente vai estudar ou fazer a leitura de uma obra. Então, a primeira questão não está em ordem porque eu retirei de um site. Então, vou fazer a leitura e vamos analisar a resposta. Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Diário de Anne Frank pertence aos seguintes gêneros literários: lírico, narrativo, dramático, épico. Então, o Diário de Anne Frank, nós sabemos, né, que ela vai, vai narrar, então ela vai contar a história dela ali que ela estava passando naquele período. Então, com essa ideia, a gente já pode ter uma ideia da resposta. E nós temos a memória, as memórias póstumas de Brás Cuba, que é um romance. Então, o romance pertence, né, ao gênero narrativo. Então, a resposta aqui seria a letra B. A próxima questão pede para a gente associar cada gênero literário à sua descrição. Gênero lírico, gênero narrativo, gênero dramático. Então, aqui a letra A. Reúne textos teatrais para serem encenados, por exemplo, uma comédia. Narra uma história com personagens situados em um tempo, um espaço, por exemplo, um romance. Inclui os textos poéticos de caráter sentimental, revelando as emoções do poeta, por exemplo, os sonetos. Então, vamos primeiro identificar o gênero lírico. O gênero lírico, onde que ele entra? Ó, narra uma história com personagens situados em um tempo, em um espaço, por exemplo, um romance. Ah, não. Então, gênero lírico pode ser, inclui textos poéticos de caráter sentimental, revelando as emoções do poeta, por exemplo, os sonetos? Sim, porque os sonetos são especificamente do gênero lírico. Então, a letra C seria o gênero lírico. Gênero narrativo narra, como o próprio nome diz, né? O gênero narrativo ele vai fazer uma narração de uma história e precisa ter os elementos, né? Personagem, o tempo, tempo, espaço-tempo e os personagens. Então, aqui nós temos o número 2. O que sobrou é o gênero dramático, que reúne os textos teatrais para serem encenados, né? Por exemplo, uma comédia, né? Um monólogo. Então, aqui seria o gênero dramático. A próxima questão, Os Lusíadas, que nós fizemos a leitura, de Luiz Vaz de Camões e Caramuru, de Santa Rita Durão, são exemplos de qual gênero literário? É, Camaruru, Caramuru, perdão, ele vai contar a história, né, descobrimento ali da Bahia e Vaz de Camões, a conquista, né, dos portugueses. Então, é um gênero dramático? É um gênero didático, narrativo ou épico? Ele pertence, né, ao épico, como nós fizemos a leitura, e pertence ao gênero épico. Então, demonstrar essas grandes conquistas, grandes batalhas. Próxima questão, indica a alternativa que contém apenas características dos textos pertencentes ao gênero narrativo. Então, gênero narrativo. Subjetividade e muitas marcas de emoção? Não. Textos em prosa ou verso para serem representados para uma plateia? Não, também, porque aqui seria, né, o dramático. É, texto teatral com abordagem moralista?
também não pertence ao gênero narrativo. Aqui eu esqueci de falar, na subjetividade, muitas marcas de emoção. Aqui seria, né, ao lírico. Então, o que sobra pra gente é o enredo, narrador e tema, que são características do gênero narrativo, que ele precisa de um enredo, ele precisa de um narrador, como o próprio nome diz, precisa de um espaço-tempo. Então, para a aula de literatura, é isso. Gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar estudando aqui na Unigran e estar participando dessa fase final dos meus estudos. Muitíssimo obrigado. Até a próxima.